Olá pessoal, tudo bem? Voltando a gravar mais um vídeo. Esses dias fui bem impactado, na verdade, por um versículo que eu estava lendo lá na primeira carta de João. 1 João, né? Capítulo 5, verso 12. Fala assim: aquele que tem o Filho, falando de Jesus, né? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Um versículo curto, objetivo, fácil de entender, mas muito impactante, né? E algo que me chamou muita atenção é como esse assunto é resumido de uma forma tão simples, tão breve, mas verdadeira, né? E me fez lembrar sobre a simplicidade do Evangelho, né? E de que como muitas vezes nós dificultamos a vida com Deus, dificultamos o assunto Jesus, Deus, nossa relação com Ele, né? Nossa vida religiosa, que assim seja, mas deixamos tudo mais difícil, porque a gente não se lembra da simplicidade do Evangelho, né? Então nós podemos pensar, por exemplo, no exemplo de pessoas que já conhecem a Deus, né, e querem viver com Ele, mas no objetivo de quererem se aproximar de Deus, vão estudando e aprendendo coisas novas e começam a entrar em assuntos difíceis e questões teológicas, polêmicas, e vai entrando na questão de debates e diferenças com outras igrejas e polêmicas e mais polêmicas e conversas que não acabam nunca e que acabam não edificando, mesmo sendo sobre Deus, né? E assuntos internos da igreja e tudo mais, e quando você vê a pessoa no coração dela, tornou a vida no Evangelho algo difícil, algo complexo, um emaranhado de assuntos complicados, né? E se esqueceu dessa simplicidade do Evangelho que a Bíblia nos ensina, né? E a gente pode pensar no exemplo oposto também, de pessoas que talvez até tenham interesse em se aproximar do Senhor, mas por tantas questões secundárias acabam deixando isso para depois, até depois não terem mais essa chance, né? Então, gostam da ideia do Evangelho, gostam dos valores, dos princípios que Jesus ensina, mas pensam: mas eu conheci tal pessoa que era crente, fez cada coisa na vida, né? Não, mas tem cada igreja aí com gente, né, que faz cada coisa absurda, cada escândalo, coisa errada na história da igreja, nas igrejas que ficam famosas, que ganham dinheiro, e no que eu vejo na TV, né? E é verdade, tudo isso é realmente muito triste, né? Há muita coisa que de fato não tem nada a ver com o Evangelho, mas isso não é um Evangelho, né? Você rejeitar esse tipo de prática errada, você acaba rejeitando Deus no pacote, né? E esse é um grande erro, né? Por quê? Porque a pessoa olha tanto para essas questões secundárias e para erros humanos que deixa de se aproximar do Deus eterno, né? Então é importante que, no meio de tantas questões difíceis que a gente tem ao longo da vida, a gente se lembre, né? A gente tenha esse exercício constante de se lembrar da simplicidade do Evangelho, né? De que o Evangelho simplesmente é eu saber que o Senhor existe, né? Mas que eu estava afastado dele por causa dos meus erros, né? E não é erro da igreja, nem de terceiros, não, dos meus erros, né? Mas há um caminho, né? Há um perdão, há uma reconciliação por meio de Jesus, né? Jesus morreu no nosso lugar para nos perdoar e para resolver de uma vez por todas essa dívida. E quando nós cremos nesse sacrifício que Jesus fez por nós, a gente é salvo, né? A partir daí, é um dia de cada vez, aprendendo mais a seguir a Jesus, a caminhar com Ele e lutando todos os dias, caindo, acertando, mas esperando, né, pelo momento em que Jesus vai voltar e vai restaurar tudo de uma vez por todas, para que a gente possa viver em paz para sempre com Ele, né? É isso, né? Saber do seu pecado, se arrepender, crer em Jesus, ser salvo e aguardar pela glória eterna. É isso, né? Não é mais complicado que isso, né? É difícil crer, é difícil entender de verdade, mas a lógica é simples, né? A história
é simples para ser entendida, e a gente precisa se lembrar da simplicidade do Evangelho e não deixar que os problemas, as coisas que causam muito barulho, mas que tem pouco efeito na eternidade, nos afastem, né, dessa verdade tão preciosa, né? Então que Deus te abençoe nisso. Até mais.